Queridos, esse primeiro mês do ano, janeiro, a gente tem um desafio de situar a igreja no espírito das reflexões do ano. Esse ano a gente está desafiando a comunidade e nós estamos sendo desafiados por esse tema, que é o desafio de partilhar a nossa esperança. E na semana passada, a gente iniciou conversando sobre a maneira como Jesus vê o mundo. E a gente vai abrir esse tempo juntos hoje aqui, orando. Eu sei que você provavelmente está com seu filho, seu amigo, sua esposa, seu cônjuge do seu lado, então eu vou pedir para que você possa orar. Nós estamos aqui para ser uma casa de oração. Então vamos orar pedindo para que Deus possa abençoar esse nosso tempo junto com a palavra, que Ele possa nos dar um coração pronto para ouvir. Vamos orar juntos, amém? Jesus, nós queremos te agradecer, porque você mesmo separou esse tempo para estar com a gente aqui, mostrando a nós aquilo que há no seu coração, compartilhando conosco o seu coração e o seu amor por todos aqueles que ainda não ouviram, não conhecem a boa notícia a respeito de você. E nós oramos nesse momento, Jesus, pedindo que o Senhor mesmo possa falar conosco. Jesus, nós estamos conscientes de que uma boca humana nada pode fazer. E de que um pregador humano, por si só, nada realiza. Mas quando nós nos ajuntamos e abrimos a Escritura, nós estamos esperançosos de que, mais uma vez, o milagre da pregação, que é quando o teu Espírito, mesmo que inspirou a palavra, aplique a palavra agora ao nosso coração. Por isso nós estamos agora, Espírito Santo de Deus, Consolador amado, amigo da caminhada, nós estamos na sua dependência. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A gente conversou na semana passada sobre essa surpreendente revelação de que Jesus vê um mundo de trevas ao seu redor. Quando Jesus olha para o mundo, ele vê um mundo manchado, decaído, subjugado pelo mal. Ele vê um mundo de uma perspectiva talvez bastante diferente de como nós vemos. Mas se nós abrirmos a nossa Escritura e a lermos com um coração sincero, nós veremos que antes de Jesus, os profetas viam o mundo assim também. E que Paulo, quando olha à sua volta, ele vê um mundo que precisa de salvação. Ele vê um mundo que precisa de resgate. Um teólogo do nosso tempo, chamado Nancy Pearcey, diz que uma das questões mais essenciais, de todas as questões existenciais que nós seres humanos temos, uma das questões mais essenciais é o que deu errado. O que deu errado? O que deu errado para que houvesse tanto mal, sofrimento, tanta injustiça no mundo? Essa questão é uma questão que perdura há muitos séculos, e muitos têm tentado responder a questão de por que o mundo está tão mal como está, por que há tanto sofrimento como nós vemos agora no mundo. Se a gente, por exemplo, ouve algumas dessas vozes tentando responder o porquê o mundo está em trevas, a gente pode notar algumas coisas. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau diz que o homem ele é um ser bom, mas a partir do momento que alguém inventou essa noção de propriedade privada, a luta pela propriedade privada fez com que o homem se tornasse mal. Então, o mal, para Jean-Jacques Rousseau, ele é alguma coisa que o homem aprendeu socialmente por causa da noção de propriedade privada.
Frederick Skinner, por exemplo, diz que o homem ele nasce bom, mas ele aprende a praticar o mal à medida em que ele é condicionado pela sua família, pela sua educação, pela sociedade. Sigmund Freud, por exemplo, ele diz que o mal se manifesta quando o homem tem seus desejos reprimidos por causa da criação moralista das famílias, e que quanto mais nós reprimimos os nossos desejos, mais nós nos tornamos maus à medida em que nós nos desenvolvemos como seres adultos. Augusto Comte disse que a origem do mal é a ignorância. As pessoas praticam o mal porque elas não foram educadas, porque elas não foram à escola. Então, a nossa esperança para a cura de todo esse mal que há no mundo é mais escolas, mais ciência, mais desenvolvimento tecnológico e mais educação. Nietzsche deu uma resposta que bate na gente, porque ele diz que o mal surge quando alguns poucos seres humanos tentam controlar outros por meio da religião. Então, o mal do mundo é a religião. Vamos tirar toda a religião do mundo, em especial a religião cristã, porque o pai de Nietzsche, que é um dos ateus mais famosos da história, era pastor. Outras visões populares dizem assim: o homem é bom, mas o dinheiro e a busca do dinheiro o torna mal. O homem é bom, mas o materialismo, o amor aos bens, o torna mal. Ou então, o homem nasce bom, mas a sociedade o torna mal. Se você prestou atenção, todas essas explicações dizem que o homem é bom. O homem nasce bom, mas alguma coisa o converte para o mal, na adolescência ou na fase adulta. E como consequência disso, a nossa sociedade gosta de pensar, ela se amolda muito à ideia de que nós, os seres humanos, eu e você e toda a humanidade, nós somos pobres vítimas do mal que há no mundo. O mal está por aí, ele acontece, ele se propaga, ele se multiplica, mas nós somos um bando de pobres coitados que somos sujeitos ao mal, somos sujeitos à bala perdida, à violência, à injustiça, à pobreza e a doenças, mas nós somos vítimas. Nós estamos nessa condição de não termos responsabilidade. Mas qual seria a resposta da Escritura? Nós cristãos cremos que as respostas dessas questões mais essenciais, elas são encontradas na Escritura, porque para nós cristãos, e se você está nos visitando hoje aqui, explorando a fé cristã, ela é uma visão de mundo. Ela não explica apenas a relação entre Deus e o homem, mas ela explica a nossa própria existência como um todo. Então, que explicação a Escritura tem para o mal que há no mundo? Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. Gênesis 3, 1, quando a Escritura diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, o que diz a palavra? Como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, o comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: o que, congregação? Onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi.
E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Gênesis foi escrito há mais ou menos 3.000 anos atrás. É difícil a gente precisar a data da escrita desse livro, mas a gente sabe que é um livro antiquíssimo, uma das literaturas mais antigas do mundo. E quando nós comparamos Gênesis com as outras explicações de origem do mundo que havia na antiguidade, nós descobrimos que Gênesis, para aquele tempo e também para o nosso tempo, é um livro muito radical e revolucionário. Em primeiro lugar, porque diferente de todos os outros mitos que falavam sobre deuses criando o mundo, Gênesis diz que há apenas um Deus. E ele cria todas as coisas do nada, pelo poder da sua palavra. Então, diferente de outros mitos em que o mundo ele surgia da batalha entre os deuses, por exemplo, como os mitos gregos ou nórdicos, Deus cria sozinho um mundo totalmente bom, puro e justo. Então, no início, Gênesis diz que não existe guerra entre os deuses, não existe nada senão o amor motivando o Criador a criar e a criar o homem. Nos mitos gregos é engraçado que os deuses eles criam o homem para fazer o trabalho braçal que os deuses não querem fazer, como arar a terra ou cuidar do gado. Mas Deus não cria o homem para nenhum tipo de trabalho inferior, porque na visão da Bíblia o homem é criado para ter um relacionamento de igual para igual com esse Deus Criador. É por isso que Deus o faz à sua imagem e semelhança. Deus infunde nesse homem grande dignidade, grande valor. Deus faz do homem um ser pessoal, como Ele mesmo, Deus, é um ser pessoal. Por fim, Deus cria um universo perfeito e bom, cria o homem como um ser justo, pessoal, digno, glorioso, e o coloca no jardim do Éden para que eles possam ter comunhão perfeita. Então, diferente de muitas outras explicações de por que o mundo existe, Gênesis começa com o amor de Deus. Gênesis começa com o propósito de Deus. Gênesis começa com a santidade de Deus. E Gênesis começa com a perfeição da raça humana. É engraçado que, na visão que nós temos hoje, dominante nos círculos acadêmicos, o homem está numa grande escalada de evolução. Mas a Escritura diz que nós estamos numa grande ladeira de involução. Porque o homem foi criado justo, perfeito e santo, mas alguma coisa aconteceu no caminho que essa justiça original, essa santidade, essa integridade que havia no projeto original foi perdida. Então nós não estamos avançando, nós estamos regredindo, nós não estamos evoluindo na visão da Escritura, nós estamos evoluindo, mas o que aconteceu? E Gênesis 3 entra como uma peça de literatura absurdamente fabulosa, porque Deus cria o homem do pó do barro, e é por isso que nós, seres masculinos, somos tão mal acabados assim. Deus cria a mulher da costela do homem, a última coisa que Deus criou. Então Deus foi ensaiando, e na hora de fazer a sua obra-prima mais perfeita, Ele fez as varoas dessa congregação. Amém, irmãs? Amém. Vocês têm que ver a cara dos homens que estão olhando para mim aqui agora. Meu irmão, sabe que a distância entre um ser masculino e um orangotango é só depilação, né? Para alguns. Então Deus coloca homem e mulher no jardim do Éden, esse jardim perfeito que o próprio Deus plantou. E Éden, essa palavrinha hebraica que quer dizer prazer, satisfação, alegria. Mas nós sabemos que em toda essa história há um detalhe pequeno. E todas as vezes que eu estou compartilhando o evangelho com alguém, todas as vezes que eu estou ajudando um não cristão a entender o que o cristianismo diz e como o cristianismo explica o mundo, todas as vezes eu ouço a mesma pergunta: por que foram colocar aquela maldita árvore no meio do jardim? Você sabe que antes mesmo de criar Eva, Deus fez uma aliança com o homem. Nós reformados dizemos que Deus fez um pacto com o homem, fez um contrato. Essa palavra ela não aparece em Gênesis 2, mas todos os termos do contrato estão lá. Um mandamento
não coma da árvore. Uma promessa implícita: se você não comer da árvore e me obedecer, você viverá. E uma punição prometida no caso da quebra dessa aliança: se você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Então todos os elementos do pacto estão ali. Mas o que significa essa árvore? Por que ela está lá? Por que um Deus que é tão sábio? Por que um Deus que tem consciência eterna das coisas? Por que um Deus perfeito colocaria uma bendita árvore dessa no meio do jardim? Da perspectiva de Deus, diz Augustus Strong, que essa árvore representa o lugar único de Deus na criação. É um testemunho de que Deus é igual ao homem, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas apenas o homem é detentor do conhecimento do bem e do mal. Apenas o homem. Apenas Deus conhece o bem e o mal. Então, é uma afirmação de que Deus é o Senhor, e de que Deus governa sobre a sua criação. Mas, da perspectiva do homem, essa árvore é uma porta de saída. Como assim? Nós fomos criados para um relacionamento livre de amor com Deus. Mas como nós poderíamos amar a Deus se nós não tivéssemos a oportunidade de rejeitá-lo? Eu peço a Isabela em casamento, vou, compro uma aliança de noivado bem bonita, e falo assim: hoje eu vou pedir a Isabela em casamento. Então eu vou até a casa da Isabela, levo um 38 com 6 balas aqui nas costas, e com uma mão eu apresento a aliança, com a outra eu coloco uma arma na cabeça dela. E pergunto: Isabela, você me ama? O que você acha que ela vai dizer? Que sim. Conhecendo o gênio dela, eu sei que ela diria não. Mas, para a ilustração funcionar, ela diz sim. Por que ela diz sim? Porque ela não tem o quê? Escolha. Para que o amor possa ser amor, ele tem de ser livre. E para que ele possa ser livre, tem de haver uma escolha. E é por isso que Deus coloca aquela árvore lá. Deus não quer marionetes. Deus quer o amor de seres livres. E por isso a árvore era uma possibilidade de rejeitar o Criador. Nós sabemos que a Confissão de Fé de Westminster diz que o homem foi criado com a capacidade mutável, ou seja, o homem foi criado em santidade e justiça, mas Deus deu a ele, aos primeiros pais, não a nós, liberdade plena para escolher amá-lo ou rejeitá-lo. E no contexto disso tudo, numa tarde, provavelmente de verão, Eva passeava pelo jardim. E a serpente chegou para ela e disse assim: eu ouvi bem? Vocês estão proibidos de comer de todos os frutos do jardim? É lógico que ela estava lá. Ela ouviu a antiga serpente, o dragão de Gênesis, o diabo. Ele ouviu o que Deus tinha dito, mas lembre-se que o diabo, ele joga com as coisas que Deus diz. Como é que o diabo tentou a Jesus no deserto? Citando a palavra. Como é que o diabo tenta Eva? Citando aquilo que Deus havia dito, mas torcendo levemente. É verdade que vocês estão no meio desse paraíso e não podem comer nada. Vocês estão de dieta gospel. Não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas nós não podemos comer daquela árvore. Então ele fez isso com vocês. Isso o quê? Ele fez isso. Ele sempre faz isso. Ele é muito egoísta. Ele é inseguro. Ele tem problemas de autoestima. E é por isso que ele não disse a verdade para vocês. Qual é a verdade? A verdade é que vocês não vão morrer. A verdade é que ele tem medo que vocês sejam como ele. Porque no dia em que vocês comerem do fruto, vocês dois serão como ele. E então a mulher, vendo que o fruto era desejável para se dar entendimento, ela tomou, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Eu sei que muitas vezes, quando nós contamos a história de Gênesis 3, parece que foi uma mera desatenção. Alguém pode perguntar assim: cara, mas por que tanto mal no mundo? Só porque alguém comeu uma bendita maçã.
foi só uma distração. Eles poderiam comer abacaxi, banana, uma série de coisas, mas eles comeram um fruto, e agora, por causa disso, todo esse problema. Note que não é isso que está em jogo. O que a mulher e o homem estão dizendo é: nós não queremos essa existência como criatura. Nós não queremos ser criatura. Nós queremos ser o nosso próprio Criador. Nós não queremos um Deus sobre nós. Nós queremos estar em pé de igualdade com Deus. Foi exatamente no momento em que o diabo, vocês serão como Deus, que o olhar da mulher mudou para a árvore. E como o diabo poderia ter conduzido a mulher nessa direção? Porque ele mesmo tinha feito esse caminho muitos tempos atrás. Um dia ele acordou e cobiçou o lugar do próprio Deus. Não foi assim que ele foi arrojado do céu? Não foi assim a sua queda, nos narra o profeta, que um dia ele colocou no seu coração assentar-se no próprio lugar de Deus? Então, ele propôs ao homem e à mulher aquilo que já havia tomado o seu próprio coração. Então, no final das contas, não foi um mero acidente, foi uma rebelião, foi um motim. Foi a criatura tentando tomar o lugar do Criador, foi a criatura tentando desalojar a Deus do seu trono e sentar-se nele. E no final das contas, o que aconteceu foi que eles rejeitaram a Deus. Então eu quero sumarizar, eu quero fazer um resumão aqui dizendo o seguinte: os nossos primeiros pais, eles deram as costas para Deus, se rebelaram contra Ele, e o resultado disso foi que, em primeiro lugar, eles se tornaram desconectados de Deus. O texto de Gênesis 3, ele mexe conosco quando ele diz assim: Deus, como sempre fazia, veio no cair da tarde tomar um café com leite com Adão e comer um pão de queijo. Porque era isso que Deus fazia sempre. Ele vinha no cair da tarde ter comunhão com eles. Imagine Deus visitando você na sua casa no cair da tarde para trocar uma ideia, bater um papo, ter comunhão. Mas pela primeira vez a presença de Deus não foi recebida com alegria. Eles tiveram o quê? Medo. Medo porque eles estavam com vergonha, porque eles tinham tido o coração tomado pela culpa, então eles tentaram se esconder de Deus. Note como é ridícula a noção de você tentar se esconder do Deus que criou todas as coisas atrás de uma árvore. Mas é justamente isso que eles fizeram. Eles se esconderam atrás das árvores do jardim, e então Deus pergunta: onde você está? Você sabe que nas Escrituras, quando Deus faz uma pergunta, Ele já sabe o quê? A resposta. Então a pergunta não é para que Ele seja informado, a pergunta é para que eu seja informado. Então é como se Deus dissesse: por que vocês fizeram isso, cara? Por que vocês fizeram isso? O relacionamento entre Deus e o homem foi desconectado, mas também foi desconectado o relacionamento entre eles, porque agora eles já não podiam suportar a intimidade um do outro, a nudez um do outro, porque quando você fica nu diante de alguém, diante do seu marido, diante da sua esposa, todas as imperfeições do seu corpo estão à luz, e todos os aspectos mais pessoais, mais íntimos de você são revelados. Antes eles não tinham problema com essa intimidade, mas agora essa intimidade os amedronta, e eles agora não conseguem mais ficar um na presença do outro, eles têm que costurar um aparato para que a intimidade entre eles seja diminuída. Não apenas isso, mas o homem que deveria ser o cabeça e protetor da sua esposa, quando Deus chegou e o questionou sobre o que tinha acontecido, ele falou assim: foi aquela megera que o Senhor criou para mim. Ela é o problema, Deus, ela é o problema. O cara jogou a esposa no fogo total. Ao invés de se responsabilizar pelo que ele fez, ele pega a culpa e coloca sobre a sua esposa. Mas a esposa faz a mesma coisa. E quando confrontada, coloca a culpa em quem? Na serpente. Então eles haviam se perdido de Deus, haviam se perdido um do outro,
e agora estavam incapazes de ver a própria culpa, a própria responsabilidade e haviam se perdido de si mesmos também. O resultado final é que aquela boa criação havia sido manchada, é que aquele bom projeto havia sido quebrado, é que aquela boa ideia de Deus havia sido distorcida e que não havia mais caminho de volta. Então, o diagnóstico de Gênesis a respeito de por que as coisas estão como estão é mais ou menos assim. Em primeiro lugar, o mal entrou na criação por causa nossa, por causa do homem, por causa das nossas escolhas. Em segundo lugar, a queda não foi acidental, mas foi intencional. Os nossos primeiros pais quiseram dar as costas para Deus. Não foi uma coisa que aconteceu, foi uma coisa que eles quiseram, desejaram e fizeram. E em terceiro lugar, nós fomos marcados por esse desejo de ser o nosso próprio Deus e não nos submetermos a nada e nem ninguém. Quando eu conto essa história, muitos dos meus ouvintes modernos e pós-modernos fazem a seguinte objeção, e talvez seja isso que está na sua cabeça agora: mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva, pastor? Eu não tenho nada a ver com Adão e Eva, cara. Os meus descendentes vêm ali de Portugal e tal, outros são nascidos aqui em São Gonçalo, eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. Por que eu estou pagando o pato de uma escolha que não foi eu quem fiz? Veja bem, nós somos criados numa cultura individualista, em que nós não conseguimos ver que as decisões que foram tomadas antes de nós nos afetam, e é sempre assim. Se você tem um bisavô que veio de Portugal para cá, você poderia ter nascido em Portugal, mas você nasceu no Brasil, por uma escolha que um descendente seu tomou, porque naquele momento ele te representava. Se o seu pai, se o seu avô era um cara super rico e gastou tudo com apostas, e você nasceu pobre, isso parece injusto, e é mesmo, mas é assim que as coisas funcionam. Os que vieram antes de nós nos representam. Então nós pensamos que nós não temos nada a ver com Adão e Eva, mas será verdade? Será mesmo? Pense um pouco sobre como nós, nem eu nem você, nós queremos criar a nossa própria realidade. Nós queremos ser o nosso próprio Deus. Nós não queremos Deus se imiscuindo, Deus se intrometendo na nossa vida. Note que quando você tem um problema no seu casamento, quando você tem um problema no seu trabalho, quando você tem um problema nos seus relacionamentos, a primeira coisa que você faz é tentar consertar as coisas. E só quando tudo falha, é que nós, mesmo cristãos, lembramos que existe o canal da oração. Nós tentamos tudo do nosso jeito primeiro. Aí quando tudo falha, todo fracasso e tudo dá errado, aí eu me lembro de que existe um Deus a quem eu posso recorrer. Nós continuamos como Adão e Eva buscando um bem à parte de Deus. Nós buscamos identidade no nosso trabalho, nós buscamos segurança no nosso dinheiro, nós buscamos alegria no nosso lazer e nos nossos amigos, nós buscamos prazer no sexo, nós buscamos autoestima nos nossos títulos, nos nossos bens, mas nós não confiamos que Deus pode nos dar tudo isso pela graça, por meio de Jesus Cristo. E nós continuamos sempre fugindo da nossa responsabilidade. Olha, isso daí eu vejo todo dia. Porque toda vez que eu tenho que pastorear um casal que está em dificuldade, uma família que está em dificuldade, ninguém nunca começou a briga. Foi sempre ele, foi sempre ela. Então nós temos uma dificuldade crônica de assumir que nós somos parte do problema. Nós achamos que o outro está sempre errado, e que nós estamos sempre certos, e que nós nunca fizemos nada de mal. Então eu quero te fazer a seguinte pergunta: como é que um texto de 3.000 anos pode ser tão exato a respeito de mim e de você? Como é que um texto escrito em outra língua, em outra cultura, em outro momento da história, pode nos descrever tão bem espiritualmente? Sabe por quê? Porque, como disse C.S. Lewis, nós somos filhos de Adão, nós somos filhas de Eva. Os nossos primeiros pais abriram a porta para a entrada do mal na raça humana. E nós mantemos o mal agindo na raça humana com as nossas escolhas diárias. Então essa explicação não é uma explicação que nos agrada. Porque ao invés de mostrar que eu e você somos vítimas e coitados, ela nos responsabiliza. Como Paulo faz escrevendo aos Romanos, todo ser humano é o quê?
indesculpável diante de Deus, porque a glória de Deus está revelada na criação. Então todo ser humano, do menor ao maior, do cara perdido lá no fim do mundo, ninguém vai se apresentar diante de Deus como vítima e como coitado. Todos nós somos indesculpáveis. Certa vez, no meio da Segunda Guerra Mundial, um jornal soube que um hospital de guerra, que por tratados de guerra internacional não pode ser bombardeado, um hospital foi bombardeado no interior da Inglaterra. E aí então, esse tabloide londrino publicou uma manchete enorme dizendo: o que há de errado no mundo? O que está tão errado no mundo? E uma longa matéria falando sobre as mazelas do ser humano, e dizendo assim, cara, o que aconteceu que o ser humano se tornou tão mal? E o que está acontecendo, esse horror, essa guerra? Nessa época, um dos maiores teólogos da Inglaterra era um teólogo católico chamado Gilbert Chesterton. Ele escreveu uma carta em resposta para esse jornal. E essa carta dizia o seguinte, eu vou citar para você a carta toda, de cabeça, porque eu decorei. O que há de mal no mundo? O que está errado no mundo? Perguntava o jornal. A carta de Chesterton, abre aspas, eu estou, ponto final, fecha aspas, Chesterton. Citei de cor, cumpri o prometido. É difícil a gente fazer como Chesterton, não é verdade? É difícil a gente assumir a responsabilidade. É difícil olhar no espelho e dizer, eu sou parte do problema também. Eu sou um filho de Adão. Eu sou um filho de Eva. Eu sou tão rebelde, tão endurecido, eu tenho o coração tão manchado pelo mal como os meus primeiros pais. Em um dos textos nos quais C.S. Lewis explora a questão do mal, ele diz assim, quando uma pessoa cresce no cristianismo e aprimora o seu caráter, ela consegue ver o mal que existe dentro dela. Mas quando ela piora e o seu cristianismo se esfria, ela consegue perceber cada vez menos a sua própria maldade. Porque pessoas boas conseguem ver o bem e o mal, mas pessoas más não veem nem uma coisa, nem outra. É engraçado que quanto mais nós tentamos mostrar que nós não somos tão maus assim, mas nós fugimos com a verdade. O que o apóstolo João diz? Se alguém diz, não tenho pecado, ele está longe da verdade, porque ele tenta fazer a Deus mentiroso, mas mentiroso ele é. Aquele que diz, não tenho pecado, se afasta da verdade, porque quem dá o diagnóstico do nosso coração é o próprio Deus. E o que o próprio Deus diz por meio do nosso Senhor Jesus? Pois do coração do homem é que vem assassinato, adultério, vem dissensões, imoralidades sexuais, homicídios, roubos, falso testemunho e calúnia. Quando Jesus dá o diagnóstico do mal que há no mundo, ele diz que esse mal não está nem no dinheiro, nem na sociedade que corrompe o homem, nem na propriedade privada. Jesus discorda de todos os pensadores que nós citamos aqui no começo. Jesus diz, é do coração do homem que vem todas essas coisas. E quem seria eu? E com toda franqueza, quem seria você para contestar a Jesus, que conhecia o coração do homem tão bem? Queridos, se Gênesis está certo com relação à origem do mal, então qual é a resposta de Gênesis para a cura? Porque lembre-se que quando nós estamos fazendo um diagnóstico, assim me ensinou minha esposa, da cura depende o diagnóstico. E se nós erramos no diagnóstico, nós erramos na cura também. A grande questão é que até agora, todos esses diagnósticos, não, o problema da humanidade é a falta de educação.
O problema da humanidade é a falta de distribuição de renda. O problema da humanidade é a política. O problema da humanidade é não sei o quê. O problema da humanidade é... Ok, todos esses são problemas. Mas em muitos países de primeiro mundo, em que nenhum desses problemas está presente ou está presente de forma eminente, o coração das pessoas também não foi transformado. Olhe para as estatísticas de suicídio nos lugares mais ricos, estáveis e justos desse planeta. E você descobrirá que nada disso tem resolvido, de fato, a doença que habita a humanidade. Se Gênesis está certo com relação ao problema, então qual é a solução? Eu quero encerrar chamando a sua atenção para duas coisas em Gênesis 3, que nós frequentemente nos esquecemos, que é o seguinte: o problema que Gênesis aponta é que lá no princípio, o homem deu as costas para Deus e resolveu seguir o seu próprio caminho. Esse é o problema. Não é um problema financeiro, nem social, nem filosófico, é um problema espiritual. É um problema espiritual. É um problema de outra ordem, é um problema espiritual. A comunhão entre Deus e o homem foi rompida. Então, esse é o problema. Essa é a raiz do mal. Essa é a porta aberta. Mas se nós demos as costas para Deus, Gênesis diz uma outra coisa pesada, que nós não conseguimos voltar sozinhos para Ele. Nós não conseguimos. Porque quando Deus veio para o jardim, o homem fez o quê? Se escondeu e fugiu de Deus. Por causa da sua culpa, da sua vergonha, talvez até do seu orgulho, ele não quis estar face a face com o seu Criador. Então, todas as vezes que nós esperamos que essa solução venha de nós, ela não vem. Ela não vem. Eu vou te dizer uma coisa. Eu fui, entre aspas, criado na igreja. E um dos primeiros livros que eu li na minha infância, aos 5 anos de idade, foi a Bíblia. Eu fui alfabetizado lendo uma Bíblia dos Gideões. E, no entanto, mais tarde eu vim a descobrir que durante toda a minha vida eu fugi de Deus. E continuei fugindo até onde eu pude. Porque Deus foi me caçando, Ele foi indo atrás de mim, Ele foi, até que num momento Ele me prensou na parede, ficamos eu e Ele, eu tentei driblá-lo, não consegui, e Ele falou assim: de mim ninguém foge, de mim ninguém escapa. De mim ninguém foge, e de mim ninguém escapa. Então nós estamos o tempo todo tentando fugir de Deus, mas Ele faz duas coisas. Ele faz duas coisas. Em primeiro lugar, quando o homem pecou, quem correu atrás de quem? No texto que nós lemos, quem foi atrás de quem? O homem foi atrás do Deus que ele havia ofendido? Não, ele se escondeu. Mas Deus foi atrás do homem que o havia ofendido. Deus, aquele que foi ofendido, aquele que foi rejeitado, aquele que teve o coração despedaçado, aquele que foi negado e traído, Deus foi atrás da criatura que o havia rejeitado. E quando Deus foi atrás, Ele interpelou o homem, e se você notar num versículo no final de Gênesis 13, o texto diz assim: Deus viu que o homem estava nu, e Deus então matou um animal, tomou o couro daquele animal e cobriu os primeiros pais. E os eruditos vão dizer que esse ato gracioso de Deus, ele faz duas coisas. Em primeiro lugar, o homem não conseguiu resolver o problema da própria culpa, da própria vergonha, da própria nudez cósmica e espiritual dele. Mas Deus fez algo para resolver isso, para cobri-lo. Então Deus cobre a vergonha do homem, Deus cobre a culpa do homem. E em segundo lugar, Deus diz que Ele escolhe um caminho difícil. E eu quero encerrar com algumas ideias sobre isso. Por quê? Porque no momento em que os nossos primeiros pais rejeitaram a Deus, Deus tinha duas escolhas.
Em primeiro lugar, fazer aquilo que eu e você geralmente fazemos quando nós somos rejeitados. Quando alguém nos rejeita, nós fazemos o quê? Rejeitamos de volta. Não quer falar comigo? Eu também não preciso falar com você. Não quer ser meu amigo? Eu tampouco quero ser seu amigo. Rejeitar de volta. Mas Deus teria, ou de segundo lugar, amar alguém que o rejeitou. Amar alguém que o rejeitou, redimir o homem, trazê-lo para perto. E foi isso que ele fez. Foi esse o caminho que ele escolheu. E porque esse é um caminho, digamos assim, difícil, eu quero encerrar citando as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5, que diz o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem. De quem Paulo está falando aqui, meus irmãos? De Jesus Cristo. Da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Gênesis aponta que a única cura possível é que Deus venha até nós e faça por nós aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. A única esperança é se Deus fizer alguma coisa por nós, mas Ele teria que pagar um alto preço, porque o salário do pecado é sempre o quê? A morte. Então Deus teria que nos substituir de forma dramática nessa morte para nos ter de volta. E é por isso que Jesus tem de nascer como homem. Ele tem de nascer filho de Adão. Ele tem que nascer descendente de Adão, para que agora, diante de Deus, ele seja o nosso segundo Adão. O que é que Paulo escreve no texto que o bacharel Arthur leu? Que Jesus é o nosso segundo Adão, que nós estávamos morrendo porque seguíamos o padrão do nosso primeiro pai, do primeiro Adão, mas agora nós fomos substituídos nessa representação e nós temos um outro cabeça, nós temos um outro representante diante de Deus que não falhou quando esteve sob pressão, ele não desobedeceu, ele não pecou, ele não deu as costas para Deus e ele fez o quê? Quando ele morre na cruz, ele leva sobre si o nosso pecado e ao mesmo tempo coloca sobre nós da sua justiça. E isso é maravilhoso. Deus não nos tirou apenas do lugar de condenação, Deus nos colocou num lugar de aprovação por causa de Jesus. Não é só o seu pecado que foi colocado sobre Jesus, por causa da cruz, Deus pegou a justiça de Jesus e colocou sobre mim e sobre você. Nós temos um segundo Adão. Então a Escritura, ela nos conta a história de uma cura. Ela nos conta a história de uma solução. E eu quero encerrar te contando uma história. Houve uma guerra química num país. Um imperador, um tirano, maluco, iniciou um conflito, e quando esse conflito ele veio a tomar uma escalada internacional, ele liberou uma arma biológica que continha um vírus letal, assassino, que matava as pessoas num prazo de poucas horas. A Organização das Nações Unidas se ajuntou e um antídoto foi preparado. Mas havia uma questão. Um exército teria de levar em pessoa, em mãos, esse antídoto até esse lugar. Com um grande risco de morte, é claro. O que faria você? O que eu faria? Se eu tivesse a oportunidade de levar a cura para quem está morrendo, mas com prejuízo e com sacrifício pessoal, eu faria isso? Ou eu me assentaria na minha poltrona, com 500 canais pagos na televisão, num sábado à tarde, ar-condicionado gelando sobre minha cabeça, comida na geladeira, roupas no armário,
e diria: não é problema meu. Ah, mas pessoas estão morrendo, o mal está progredindo, uma injustiça se alastra. Eu abandonaria o meu conforto e me exporia, ou eu diria: não é problema meu. Em tempos de guerra, desertores são mortos, você sabia? Todo aquele que abandona as fileiras do seu próprio exército, se ele encontrado for, ele é morto. Muitos deles vão a julgamento capital. E por quê? Porque na guerra não existem 3 lados, existem apenas 2 lados. E se você não está do lado da sua pátria, você está contra ela. E Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você tem a cura das nações, se você tem a cura das nações, então o que você está fazendo com ela? Se você sabe o que há de errado com as pessoas do seu trabalho, da sua escola, se você sabe o que há de errado com o seu cônjuge e com os seus pais, se você sabe por que eles vão tão mal, e se você sabe qual é o destino eterno deles, e se você tem um antídoto nas mãos, a cura lhe foi dada, porque você foi curado. Então, por que você continua se reclinando e dizendo: não é problema meu? Por que você continua se assentando no sofá e servindo ao ídolo do conforto e dizendo: não é problema meu? Por que você continua tranquilo e descansado, caminhando serenamente para o céu, para estar com Jesus e cantar corinhos celestiais pela eternidade, enquanto seu vizinho avança rumo a um mar de destruição? Meus irmãos, se o Evangelho é real para mim, por que ele não pode ser real para o meu vizinho? E se você de fato acredita nas coisas que nós dizemos acreditar toda vez que cantamos aqui no culto e levantamos as mãos, então por que nós estamos parados? Por que a nossa boca está fechada? Como eles crerão, se não há quem pregue? Mas como ouvirão se ninguém está pregando? Como pregarão se não há quem os envie? Meus irmãos, como nós esperamos que as pessoas que estão agarradas pelos tentáculos do mal na nossa sociedade sejam curadas e transformadas, se não há esperança fora de Jesus Cristo? Nós temos de parar esse messianismo brasileiro histórico que espera uma salvação do governo e da política e de não sei quem. Meus irmãos, salvação não virá, a não ser daquele que veio como Deus e homem para morrer por mim e por você. Essa é a única cura, essa é a única esperança, e a nossa ficha tem que cair, meus irmãos. Os dias estão avançando, os sinais confirmam a volta do rei. Os sinais estão dizendo que ele está à porta e não demora. Mas nós não estamos nos posicionando ainda. Nós estamos reclinados, dizendo: não é problema meu. Meus irmãos, que Deus tire toda a falsa paz do nosso coração. Que Deus quebre o nosso conforto ao meio, se necessário for. Que haja incômodo e que haja angústia, que haja preocupação, que haja perda do sono, perda da fome, porque certa vez um homem, John Knox, orou durante todo o inverno com o rosto na neve, das 5 horas até as 7 horas da manhã, clamando: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Muitos dias a sua esposa teve que tirá-lo da neve, desacordado, porque ele orava horas a fio, com o rosto na neve, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Mas Deus deu a Escócia para John Knox. Um avivamento varreu aquele povo. Pontos de prostituição foram fechados. Pontos de comércio de drogas foram desmantelados. Aquela nação foi transformada durante uma geração, porque alguém ousou se preocupar. O problema da igreja, meus irmãos, não é outro.
senão indiferença. Mas o que pode ser tão mal como a indiferença? Eu prefiro que você me odeie do que você dizer que você é indiferente a mim. Prefiro que você olhe meus olhos e fale, pastor, eu não vou com a sua cara. Eu não vou com a sua cara, eu não gosto de você, não gosto do seu cabelo, não gosto do seu sotaque, eu não gosto de nada em você. Não gosto de nada em você. Mas eu prefiro que você diga isso, do que dizer, você para mim tanto faz, como tanto fez. Queridos, que Deus possa nos enviar como pessoas que conhecem a cura a um mundo ferido e machucado. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós precisamos de você. Nós precisamos que o Senhor venha em nosso socorro, porque do contrário nós não temos esperança. Nós não conseguimos, Jesus, sair debaixo das toneladas de culpa, peso, remorso e vergonha que estão sobre nós, para caminhar até a Tua presença. Mas obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor sabia disso e veio até nós. Veio até nós. Jesus, eu não vou me esquecer, jamais, do dia em que ouvi você falar o meu nome pela primeira vez. O Senhor me encontrou na fossa da vida, Jesus, num lugar de desespero, de medo, de angústia e vazio. Você me tomou pela mão. Jesus, muito obrigado. E hoje a nossa oração, como povo, como comunidade, é pedir, Senhor, faz de novo. Faz de novo. O Senhor trouxe ondas de avivamento durante toda a história, para que pessoas pudessem conhecer você, ouvir do Evangelho. Jesus, a nossa oração é, faz de novo. Faz de novo. Não permita, Senhor, que a gente deite ao pó, sem ver, Senhor, o Senhor se movendo com poder no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Senhor, faz de novo, Senhor. Onde estão as suas obras, Jesus? Onde estão as suas obras? Nós cremos que você está hoje glorificado, ressurreto, e o seu poder é o mesmo. Para curar, Jesus, para libertar, para transformar, para salvar, o seu poder continua o mesmo. Senhor, nós não temos sido os mesmos, nós não temos. Traz arrependimento ao nosso coração, Jesus. Traz arrependimento no coração da tua igreja e faz de novo, Jesus. Levanta um povo santo, levanta um povo consagrado a ti. Um povo, Jesus, que não serve o ídolo do conforto, não serve o ídolo da comodidade, mas glorifica o teu nome aonde quer que o Senhor os envie. Nos ajuda, Jesus, nossa vida é curta demais. Alguns anos e nós teremos passado como um sopro. Então não permita, Senhor, que nós deitemos ao pó sem ver a tua glória na nossa família, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja. Não permita que nós deitemos no pó sem ver a tua glória, Jesus. Senhor, nos envia como portadores da cura para um mundo ferido. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.